Oi, gente. Boa noite. Com alguns minutinhos de atraso, mas chegamos. Deixa eu achar o professor Gustavo aqui. Vamos lá. Boa Olá, noite, Robson. tá me ouvindo bem, Jean? Estou. Tudo pronto? Tudo ótimo. Vamos só. Deixa eu só enviar aqui a setinha para mais umas pessoas. Certo. Vocês também Espero que esteja podem todo estar mundo fazendo o aqui. mesmo Isso. para divulgar Agradeço. nossa live de hoje, que é a última. Desde Olha junho, só, estamos aqui. responsabilidade, né? Já tá. Chegamos na última live de novembro e a última do nosso ano. Live, tá ouvindo? Acho que sim. E hoje nossa live é com o professor Gustavo. Tá? Vou começar desde já agradecendo ao professor Gustavo por ter aceito. Boa noite, Ellen, boa noite, Alice. Agradecendo ao professor Gustavo por ter aceito essa live, né? Encerrar o nosso projeto, literalmente, desse ano. Tá? Como eu estava dizendo, desde junho a gente está fazendo lives. Como eu venho reforçando, quem quiser material para estar utilizando em sala de aula, é, temos desde junho lives que estão salvas no nosso IG, salvas no YouTube, no canal do Nesem, e vocês podem estar utilizando dentro de várias temáticas relacionadas à negritude, à escravização, à história do Brasil colonial também, à história do Brasil imperial. E hoje a nossa live com o professor Gustavo tem o título, sobre relações raciais, cultura negra e ensino de história, para fechar esse processo em meio à nossa pandemia que ainda nos perdura. E vamos, dia 7, começar um evento em conjunto. Quem ainda não se inscreveu, dentro do Instagram do Nesem tem uma abazinha com o nome do NEMAT 2020, e é o evento que vai acontecer a partir do dia 7 de dezembro. Ainda tem algumas vagas de minicurso. Nós vamos ter mesas e simpósio, que já encerrou. Mas quem quiser assistir ainda dá tempo de se inscrever até o dia 4 de dezembro. Tá? Bem, nossa live hoje, como eu estava dizendo, é a última. É uma temática muito especial. Digamos que a gente fecha um ciclo com reflexão sobre pesquisa, sobre ensino, sobre cultura negra, e sobre as relações raciais. São temas que permeiam tudo que a gente vem falando aqui desde junho. Tá? E boa noite, Lu. E o professor Gustavo Gomes, ele é mestre em História, e doutor em Educação. É, e é professor da Universidade Federal de Alagoas, do campus do Sertão. Tá? E também tem ainda a coordenação de um grupo que a gente vai falar um pouquinho dele mais na frente, que ele vem coordenando esse equipamento cultural chamado Biacheg Bem. Tá bom? Bem, o professor Gustavo sabe mais ou menos nossa dinâmica. Nossa primeira pergunta, ela é sempre para voltarmos um pouquinho lá atrás e conhecermos sua história. E saber literalmente como é que a história passa a fazer parte da sua vida de estudante, de pesquisador, depois de professor. Como é que você se descobre é, nesse caminho que a história vai lhe trazendo. Tá bom, Jean. Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todas e a todos, agradecer a quem está ouvindo, a quem está assistindo essa live, e agradecer a você, professor Jean, amigo de longas datas, e ao Unesem, pelo convite. Me sinto muito feliz e honrado participar.
desse projeto de lives do NESEM, sobre a temática, pela nossa proximidade, pela pertinência do tema, né? E também dizer que ficou honrado por fazer parte do elenco que você escalou para esse projeto tão importante, né? A gente teve historiadoras, historiadores de referência internacional aqui. Eu me sinto lisonjeado e feliz porque o NESEM contemplou também um especialista da área de ensino de história. Então, estou muito feliz e eu espero que esse papo seja muito legal. Agradecer a todas e todos, mais uma vez, que estão assistindo, o povo do Sertão, os meus alunos, orientandos, o pessoal da Bia Xebé e todos que acompanham o NESEM. Tá? Quero dizer também que acompanhei todas as lives, todas, assisti a todas e enriqueceu muito meus repertórios, isso é muito importante. Tá tudo no IG. Exatamente. Então, Jean, sobre a minha história de vida, né? Na verdade, como a história entrou, eu não pensava em ser historiador, não. Eu queria ser jornalista, era um sonho que eu tinha, né? E eu queria ser âncora de telejornal. Só que a concorrência naquela época muito alta, e aí conversando com um amigo meu que já era professor, ele comentou que aqui a concorrência está tão alta, esse sonho está distante agora, por conta das condições, né, sociais, uma educação que, infelizmente, estava ainda mais sucateada naquela época, né, educação pública, e eu não tive uma preparação uma preparação para aquele nível de concorrência. Não acho que é a justa, mas era o que se tinha, né? E, no final das contas, eu tive que optar por transferir esse sonho. Fiz, então, licenciatura em História, e lá foi que eu comecei a me descobrir, né? Sobretudo, quando eu entro no curso, eu tive direito enquanto aluno de escola pública, né? Tirei uma nota alta no vestibular, e aí eu fui convidado pela FACEP, que é a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco, para participar de um projeto recebendo uma bolsa bem, sabe, um valor bem simbólico mesmo, mas para voltar na escola pública onde eu concluí ensino médio e trabalhar história, ensino de história, fazer reforço, incentivar, entrar numa universidade também. E esse traquejo com a sala de aula, eu que tinha saído do lugar de aluno do ensino médio para estar no lugar de professor desses alunos do ensino médio, foi um estalo muito grande na minha vida. Então, além de me apaixonar pela história, me apaixonei nesse momento, inclusive no início do curso, já pelo ensino de história. Eu me senti muito prestigiado, eu senti num lugar de poder, né? Uma boa acepção da palavra, tá? Pelo amor de Deus. E eu me senti muito útil, sobretudo na escola da periferia, no bairro de Casa Amarela, que é um bairro de periferia aqui no Recife, né? E eu estava conversando com jovens que eram meus contemporâneos há 2, 3 anos, e enfim. Então, a partir disso, eu esqueci totalmente jornalismo, me apaixonei pela história, né? Fiz iniciação científica. Naquela época, quem pesquisava com ensino de história não recebia bolsa, os projetos da gente nunca eram aprovados entre os editais, né? Entre os historiadores. Então, eu fui 2 anos pesquisador voluntário, e só no último ano, quando a minha orientadora de educação colocou o projeto com ensino de história, mas na área da educação, eu vim receber bolsa. Daí foi mestrado e o doutorado em educação, mas pesquisando ainda em ensino de história, né? Então, desde dessa trajetória que vem da graduação, especialização, mestrado e doutorado, até a minha atuação no campus do Sertão da UFAL, todos os meus projetos de ensino, pesquisa e extensão estão centrados em 2 grandes áreas temáticas: ensino de história, que é um campo, né, de estudos, tá? E no objeto, relações raciais e cultura afro-brasileira, dentro do campo do ensino de história, que é o que articula até hoje. Foi assim. Já que ainda bem que o jornalismo não deu certo. Ainda bem. A gente nem está conversando aqui. Gustavo, dentro desse contexto de você estar pesquisando, você ter se descoberto historiador, fazendo história literalmente, né, dando aula de história, atuando em sala de aula, você também desenvolveu pesquisas, tanto de mestrado, especialização, doutorado, né, como você bem falou aí, logo no início do seu curso, a sala de aula foi um grande laboratório para você. E a gente vê, dentro desses temas que você falou, que tem suas pesquisas voltadas, são pessoas que não sabem, ficam estudantes que ficam querendo pesquisar,
ficam desejando fazer pesquisa, mas às vezes não sabem por onde começar. E uma das coisas que a gente, você que acompanha as lives sabe que a gente gosta de saber e perguntar literalmente quais as fontes que a gente vai descobrindo, no seu caso, quais as fontes que você foi descobrindo, que você usou, que você usa, e como esses temas, tanto do ensino de história quanto das relações raciais, passaram a fazer parte das suas pesquisas. Ótimo, Jean. Eu vou inverter um pouco a resposta, tá certo? Para Comece pelo fim. responder as duas questões. Eu quero falar exatamente como é que esse tema passa a fazer parte de uma agenda minha, que é não só pessoal, mas é também profissional, exato isso. Então, isso tem muito a ver com um momento histórico no meio da graduação em que eu começo a me repensar enquanto pessoa e eu começo a me reconhecer como negro. Isso foi no meio da graduação, no quinto período de história, especificamente. E reconhecer de modo crítico, né, a partir das reflexões universitárias, o que é ser negro me fez questionar mais o que implica ser negro no Brasil. Então, não se tratou de um questionamento unicamente pessoal ou centrado no meu próprio umbigo, mas a partir dessa minha localização eu quis entender a sociedade como um todo, né? A partir dessas relações de poder que são extremamente racializadas. Então, o que é ser negro de fato no Brasil? Percebi que à medida que eu fui estudando, analisando, investigando, muitas das coisas que eu encontrava no meio do caminho me fizeram repensar até a minha própria história de vida, porque de memória, de lembrança, eu tinha passado por várias experiências, mas eu não as sabia analisar, né? Eu não sabia classificá-las, eu não sabia localizá-las em perspectiva histórica, a partir de uma crítica histórica. Então, foi a partir da pesquisa, sobretudo no campo do ensino de história, e aí a gente tem que ler muito sobre escravidão, sobre abolição, sobre pós-abolição, né, sobre cultura afro-brasileira, forma de resistência, para poder dar cursos aos professores, cursos aos alunos, né? E aí você vai, cada vez mais, você vai saindo dessa contemporaneidade da problemática racial e vai enxergando em perspectiva mais longínqua. Então, tem a ver com esse processo de inquietação, que está muito relacionado com a minha construção pessoal enquanto sujeito negro, cidadão negro brasileiro, e aí querer problematizar o que é ser cidadão negro brasileiro, o que é que significa, o que é que significou, o que é que tem significado essas nomenclaturas que eu também passo a assumir, né? E buscando cada vez mais nesse processo óbvio, né? Uma abordagem cada vez mais qualificada, menos panfletária, menos romântica, tá certo? Mas eu ainda digo que é ativista no sentido de que eu não acredito que a história seja somente você visitar o passado pelo passado. Não é somente visitar o passado por inquietações do presente, mas eu acredito que aprender com a história, estudar a história, é você tecer críticas que nos possibilitem reconstruir projetos de sociedade. Então, eu acredito que estudar história é nunca pensar simplesmente as individualidades, mas as individualidades articuladas, as individualidades que se relacionam, né? Pensar em projetos de futuro, pensar, experimentar, reconstruir utopias. Então, eu penso que tem muito a ver com essa perspectiva. Eu acredito que quem disse que a história é só para a gente analisar e dizer o que aconteceu, isso, para mim, é um lugar de afirmação muito ocidental, eurocêntrico, burguês e neoliberal. Eu não compactuo com isso, porque ser um cidadão negro me colocou num lugar na corrida em que eu não parti de lugar de igualdade com ninguém, parti de um lugar subalternizado. E a história, ela me ensina a criar projetos, né, de sociedade, e vislumbro que o projeto de sociedade que eu quero, né, é um projeto de sociedade antirracista, é um projeto sem discriminações, né? É para isso que eu invisto a minha prática historiográfica, cada vez mais buscando refiná-la, refinar conceitualmente, ser rigoroso metodologicamente, crítico na análise dos dados e das fontes, mas para ter essa perspectiva de, olha, vivemos numa sociedade escravista, somos uma sociedade fetichizada no racismo, mas precisamos superar. Né? A gente precisa ter perspectiva de futuro enquanto historiador. Senão, os nossos alunos e futuros alunos estarão aí apoiando golpes de Estado,
pedindo intervenção militar, né, negando o racismo, batendo e matando homens em estacionamentos de supermercado, matando mulheres. A história não é somente um exercício de erudição vaidosa de reconhecer o passado pelo passado. Acredito que ela tem que nos ensinar no presente e nos mobilizar para o futuro. Porque a história não somente permanece, mas sobretudo mudança, né? Viver a história. E aí as fontes que eu tenho utilizado são sobretudo fontes do ambiente escolar ou das experiências de escolarização, né? Ou de experiências educativas não formais, pelo menos, tá certo? Mas no mestrado, no doutorado, eu tenho lidado muito com documentação legislativa, né, pedagógica, então pensando LDB, BNCC, tá certo? Pensando também, né, os planejamentos escolares semestrais, pensando, analisando também os projetos político-pedagógicos da escola, tá? Agora, tudo isso são documentos prescritivos, né? São planejamentos, eles normatizam comportamentos e criam expectativas, né, de que as pessoas sejam governadas pelas expectativas que eles criam normativas. Mas historiador investiga seres humanos. E seres humanos, né, realizam práticas, têm comportamentos e rompem com expectativas. Então, a gente tem que olhar as práticas. Dentro desse inteirinho é que eu venho analisando essas diferentes fontes e cadernetas escolares, e relatórios, e projetos, mas também as narrativas dos sujeitos da educação, ou dos sujeitos do ensino de história, especificamente falando, né? A gente analisa livro, mas a gente também analisa as narrativas docentes, as narrativas discentes, a narrativa dos gestores e diretores escolares, para poder fazer o contraponto entre quais são as formas, né, de normatização do comportamento humano que esses documentos escritos oficiais criam, mas também quais são as práticas de resistência a essas normas que as pessoas criam, recriam no cotidiano de suas práticas, que são extremamente desafiadoras e localizadas em contextos históricos específicos. Então, mas, basicamente, eu tenho me debruçado muito em documentos pedagógicos, narrativas de sujeito da educação. Certo. E como você bem falou aí, são normas que são criadas, criam expectativas que não necessariamente vão ser atendidas, né? E essas normas são criadas e muitas vezes elas esquecem, né, ou deixam de lado, né, parte de uma coisa que está dada na nossa sociedade, que é o racismo estrutural que existe nela. Né? E não necessariamente porque está na norma ela vai passar a ser realizada, e sendo realizada, não necessariamente ela vai ocorrer da melhor forma, visando modificar essa estrutura que a gente vive, né, dentro, como o Silvio Almeida bem coloca, do racismo estrutural que a gente vive. E aí, dentro do que você faz e pesquisa, o que a gente pode estar encontrando, além das realidades desses sujeitos, e da realidade legislativa que são bem colocadas, como é que você consegue, literalmente, qual é a sua opinião, e o que você viu através dessas experiências que a gente pode estar levando para esse ensino de história, literalmente para que a gente tenha um ensino de história que vise essa modificação e essa superação, para que daqui a 10, 15 anos os nossos alunos não estejam repetindo ainda o que a gente tenta colocar em prática hoje. Perfeito, Jean, perfeito. Então, tem um conjunto de coisas, né? Eu vou tentar elencar algumas muito rápidas e não me demorar muito, para não ser maçante. Pode elencar todas. Uma coisa que eu gostaria de frisar muito, que a gente não pode fugir dessa percepção e dessa responsabilidade. Né? A primeira questão é ter compromisso ético. É uma questão ética, tá certo? Em termos de política, em termos de convivência social, e é também ético no sentido profissional mesmo. Há uma lei que normatiza e que temos que seguir. Então, primeira coisa, né? Não negar o racismo é um compromisso ético. Do compromisso é que a gente vai criar as estratégias. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitos professores no Brasil inteiro, não é só da educação básica, não, no nível superior também, que diz que discutir relações raciais, cultura afro, racismo,
algo não tão importante, é algo transversal, vai minimizando, vai empurrando para debaixo do tapete, vai adiando, bota no final da disciplina do planejamento, não dá tempo de discutir porque acabou o ano. Então a gente precisa ter compromisso, não é? E a partir do compromisso é que a gente vai criar as equidades até nos nossos planejamentos curriculares. Compromisso ético, reconhecer o racismo, querer cumprir com uma lei federal, é super importante, né? E querer contribuir para a construção de uma sociedade melhor, onde você, professor, professora, se situe. Né? No meu caso, é no sertão de Alagoas. Tá? Isso é o passo 1, passo básico. Também participar de formações de professores para poder qualificar o debate teórico, o debate conceitual, né? As práticas metodológicas. Eu digo isso porque várias pesquisas, não só a que eu realizei no doutorado, mas várias pesquisas, quando os professores são entrevistados, a primeira coisa que eles vão dizer é: não tenho segurança, não aprendi, não foi suficiente, a universidade não ensinou, a especialização não ensinou. Então, se a gente identifica que há tantas faltas, a gente tem que buscar também algumas formas de supri-las, né? Eu gostaria de dizer que eu respeito muito os docentes e que eu sei que as agendas docentes têm cada vez mais se ampliado nesse início do século XXI. Então, eu sei que também é fardo, é pesado, né? Porque o professor tem que discutir gênero, sexualidade, raça, tem que discutir história, tem que discutir... Mas história sempre foi fazer recortes. História sempre foi fazer recortes. Houve uma época que se fazia recortes dos grandes homens, datas e fatos, né? O que a gente está propondo a partir da luta histórica dos movimentos negros, né? De vários intelectuais e artistas negros, o que a gente está propondo com a partir dessa reformulação curricular é que existam aí deslocamentos desses recortes, novas possibilidades, configurações, né? Construção de equidades de fato. Então, os professores precisam qualificar o debate, precisam qualificar-se conceitualmente. O que é escravidão? Não é? Porque o conceito de raça a gente pode falar a partir do século XVI, século XVII, e como a gente pode entender? Como isso vira um dispositivo de organização hierárquica na nossa sociedade, né? Para não ficar naqueles romantismos ou naquelas coisas superficiais, porque tudo se resume a uma aula de 50 minutos e vou falar qualquer coisa de qualquer modo. Não é assim que a gente resolve os problemas, né? Então, além disso, obviamente, ajuda muitos professores a agir em rede. Sozinho, tudo fica mais difícil. Então, formar grupos de professores parceiros, professores que discutem as dificuldades, mas não só para ficar naquela coisa terapêutica de dizer qual é o problema, que já sabemos vários problemas, para encontrar soluções. E formar bancos de dados. Bancos de dados, acredito eu, isso é muito importante. Então, tem uma série de materiais, professor Giancarlo, que tem sido produzido, publicado, distribuído gratuitamente pelo governo federal, né? Nos últimos anos, depois do golpe, realmente a produção disso caiu, realmente, no governo federal. A gente sabe que nós não temos um governo que favorece a luta antirracista, muito pelo contrário, né? Mas a gente tem, em contrapartida, coletivos, grupos de estudo, né? Historiadores, historiadoras, muita gente produzindo materiais didáticos, né? Então, assim, não tem como dizer hoje, tá certo, que não tem material para isso, que não tem formação. Olha, por exemplo, quantas lives, né, o NECEM promoveu. Olha quantas lives o coletivo Lélia Gonzalez, lá no sul do país, promoveu. Olha quantas lives o Abiaché Bé promoveu, né? Centrado nas relações raciais. Então, assim, quantos e quantos outros estão promovendo? Agora, o que a gente tem que ter é esse compromisso de dedicar um pouco de tempo para ver uma live, outra live, arquivar, anotar as referências e buscar, né? Planejar, inserir a temática racial nos seus planejamentos semestrais anuais, de fato constar, e praticar o ensino de história em perspectiva antirracista o ano inteiro, porque o racismo nunca deu trégua. Desde o primeiro dia de aula até o último, está lá, negando, invisibilizando, humilhando, silenciando alunos, professores. Não pense que professores não passam por situações de racismo, não é? A minha pesquisa de doutorado apareceu um professor relatando, por exemplo, alguns casos, né, de professores negros sofrendo humilhação no ambiente de trabalho, tanto pelos alunos quanto por outros docentes. Então, essa ética profissional ela é extremamente relativizada, né, através das piadas raciais, das piadas racistas. Então, a gente tem que trabalhar toda essa temática o ano todo. Agora, o que é
Você poderia me perguntar, o que é trabalhar essa temática? Não é só você fazer o planejamento e dizer, na tal aula, na terceira semana do mês de junho, vou discutir. É você perceber um conflito racial na sala de aula e poder interromper aquele planejamento inicial para transformar aquele conflito racial no tema de debate, pesquisa, de estudo, de intervenção. Não é? Então, nem sempre a gente está discutindo as coisas quando a gente planeja. Muitos planejamentos não dão certo, não é? E muita coisa surge como insight, como coisa que a gente tem que aproveitar. Agora, aquele tipo de comportamento de dizer assim, ó, professor, fulano está me chamando de macaco. E o professor vira e diz assim, não ligue não, meu filho, isso é brincadeira de mau gosto. Gente, presta atenção aqui na aula de matemática. Aula de matemática. Isso não ajuda a combater o racismo. E não compensa, não é suficiente você deixar passar todos esses casos o ano inteiro e somente no fim do ano, uma semana de novembro, vai vir dizer que compensou. Não compensa. Não compensa, né? Não discutiu com os alunos que aquela piada, aquele comportamento é racista, né? Não se parou para investigar quantos professores questionam os alunos. Vamos ver os dados do IBGE, né? Quais são os dados raciais da nossa cidade? É uma coisa assim tão simples, mas que as pessoas não têm feito isso, né? Então, praticar o ano todo. Uma coisa extremamente importante também, dialoguem com sujeitos negros e negras, coletivos negros e negras, lideranças comunitárias, lideranças quilombolas, artistas, artesãos, profissionais, empresários, estudantes universitários, professores universitários, babalorixás e alorixás, religiosos, artistas negros. Levem essas falas negras para dentro da escola, para promover rodas de conversa. Muita coisa é desmistificada com o exercício da escuta. E, às vezes, os alunos só têm acesso ou a uma narrativa do livro didático, que é muito reduzida, ou a uma escuta filtrada pelo professor. Mas se não for um professor antirracista, né? Se não for um professor aliado, então, vamos praticar a escuta com sujeitos negros. Muita gente demoniza as religiões de matriz africana. Mas pouca gente conversa com o Babalorixá, ou com o Iaô, ou com o Abian, entende? Então a gente precisa dessas conversas. Muita gente acha que se for numa comunidade quilombola hoje, vai encontrar lá as pessoas vivendo como no século XVI, século XVII. Não é assim, né? Então a gente precisa levar essas comunidades quilombolas à escola, e a escola às comunidades. Tem que haver troca, né? Tem que haver interações éticas e estéticas, para que a gente possa finalmente democratizar o acesso à informação, democratizar a produção do conhecimento escolar. Democratizar, isso é muito importante. E, por fim, professor, né, associar, né, a discussão sobre cultura negra, por exemplo, às relações raciais, porque senão fica folclórico. Aí a gente vai levar a capoeira de maneira folclórica, não resolve o racismo, só piora. A gente vai levar o maracatu, a afoxé, de maneira folclórica, não resolve o problema do racismo, só piora. A gente tem que discutir que a produção cultural negra no Brasil, ela se dá a partir das condições de possibilidade em que africanos, não é, foram inseridos em nossa sociedade. E foi a partir da mão de obra escravizada, da exploração da mão de obra escravizada. E a partir desse lugar subalternizado, historicamente, eles vão recriar suas possibilidades históricas, de recriar suas instituições, suas práticas, ressignificar a experiência de ser negro a partir de uma articulação criativa entre memórias, né, ancestrais africanas, mas também as possibilidades e os materiais disponíveis no Brasil, não é, que vão sendo recriados aí para reconstruir essas identidades negras que, desde o processo de colonização, são muito plurais, né? Então, não há como discutir cultura afro-brasileira dissociando do discurso da análise das relações raciais. Essas relações raciais são estruturadas de forma assimétrica, desigual. Essa associação tem que ser feita. E discutir a cultura negra, né? Ouvindo os sujeitos negros, os praticantes da cultura negra, ouvir, por exemplo, quando a gente discute religiões de matriz africana, e eu estou dando muito esse exemplo, me perdoe, mas é porque é um tema muito polêmico e muito negado. Mas quando a gente discute com a devida competência analítica e o respeito necessário, né, e o refinamento conceitual, como eu estava falando, fica o debate. Muita gente fica surpresa de dizer, nossa, não tem nada a ver com o demônio, não tem nada a ver com o diabo. Eu fiz, inclusive essa figura aí mitológica não tem nada a ver
com a cosmovisão iorubana, por exemplo. Nem Banto. É uma figura da né? Então, a gente se incomoda quando toma uma mitologia como a verdade, né? E quando a gente toma todos os princípios morais defendidos por essa mitologia como normais, boas e necessárias à criação de toda e qualquer pessoa. A gente comete esse tipo de epistemicídio, né? Um afoxé na rua não é somente um grupo de negros fantasiados e batendo tambor e comemorando, né? As letras dos afoxés dizem muita coisa. Um agrupamento, essa aglutinação de sujeitos políticos diz muita coisa. Inclusive denúncias durante a cena carnavalesca. Várias pesquisas mostram isso. Então a gente tem que se esforçar para entender as práticas culturais por dentro, né? Como elas acontecem, quando, em que situações, por que dessa forma, que deslocamentos, que batalhas e disputas, que discursos são esses que estão sendo mobilizados, que projetos sociais são esses mobilizados nessas práticas culturais. Não é folclore, nunca foi. Sempre foi mobilização política. Isso, e o que você fala aí é muito de treinar e aprender, na verdade, a olhar de outra forma. A gente vem de uma cultura ocidental, baseada no cristianismo, que impõe para a gente, basicamente, aquele modelo europeu que vem de lá. Se é cultural, é europeu, se associa a isso, né? Se é artista, não é um artista de rua, não é um artista de afoxé, porque a gente não é treinado a observar isso dessa forma. A gente não aprendeu a fazer isso. E muito disso é reproduzido de um lugar de memória que não chega para a grande massa, fica preso em certos grupos, e a gente fica literalmente tentando democratizar alguma coisa, fazer com que essa experiência seja trocada, como você bem falou aí, democraticamente, de um lado para o outro, tá sempre aprendendo para que isso possa, esse olhar possa mudar, e não ver mais, como você deu o exemplo aí, de uma afoxé como algo folclórico, algo que não é. As letras das músicas dizem muito, os passos dizem muito, os movimentos do corpo, eles estão ali tentando passar, mostrar ancestralidade, experiências, trocas. Não é só um grupo de pessoas fazendo barulho e dançando igual, ou dançando em conjunto. Tem muito mais sendo representado ali. E uma coisa que, e aí aproveitando essa temática de hoje, eu coloquei essa pergunta, anotei aqui para estar te fazendo, Gustavo, da gente pensar que existem muitas leis ao longo dos últimos anos, que tentam trazer essa mobilização política, tentam trazer essa reparação, e eu gosto sempre de estar lembrando, que uma lei que tenta reparar alguma coisa, mas que não acaba não reparando nada, a gente tem de início a Lei Áurea, aqueles poucos parágrafos, que simplesmente faz a abolição da escravidão, mas não pensa em nada para o futuro daquele ex-escravizado. E a gente vive num contexto, ao longo dos séculos, de tentativa de reparação. A reparação de um dado momento, melhoria, diminuição, seja lá, dependendo do momento histórico, a gente vai estar podendo usar certos termos. Mas hoje a gente já consegue avaliar a presença de intelectuais negros, da gente negra atuando dentro de um conjunto, seja em associações, seja individualmente, seja nos jornais, seja em coletivos, para que essas leis cheguem para a sociedade, para que essas leis mudem esse perfil, a condição da população negra. Como é que tu consegue observar esse papel dessas mudanças? É literalmente um exercício de longa duração agora. Como é que tu consegue observar essas mudanças a partir do que você vem estudando, que essa cultura negra foi sendo transformada, essa sociedade foi sendo, vamos dizer assim, acostumada certas vezes na porrada a mudar, para a gente chegar, por exemplo,
em leis que colocam racismo como crime inafiançável, que tentam mudar essa realidade para que a gente... Inafiançável, não sei, é agravante, né? Foi a novidade da semana. Né? Tanto LGBTQI+, quanto racismo como motivo agravante. Como é que tu consegue observar esse papel da intelectualidade, e não só da intelectualidade que está na academia, mas da pessoa negra, do conjunto negro que está na rua, que através da sua experiência também consegue trazer essa mudança para dentro do movimento, digamos assim, como um todo? Ok, perfeito. Então, primeiro que a gente precisa realmente até alargar, né, o conceito de intelectual, porque intelectual, como tenho compreendido, sobretudo a partir do Eduardo Said, é que é aquele sujeito que produz conhecimento, né, que produz novo conhecimento. Então, inclusive, há muitas categorias profissionais que, por mais que ensinem, nem todo professor, por exemplo, vai ser um intelectual para sair, nem todo comunicador vai ser intelectual, se ele não produz conhecimento novo, né? Então, essa condição de produzir algo novo é extremamente importante. E também com o Robert Slandes eu aprendi, né, a pensar o intelectual popular, o intelectual comum, que é aquela pessoa que, mesmo não tendo títulos acadêmicos, mas é uma pessoa que observa a vida, que observa o mundo onde ele está situado, que observa as relações, tudo que acontece, e que cria também suas definições, suas conceituações, um novo conhecimento analítico. Então, para a gente também tentar interromper, né, essa noção de que intelectual é só quem tem um título de doutorado, por exemplo. São lugares distintos de fala e de produção do conhecimento. Então, nesse sentido, eu penso o movimento negro não só como o MNU, o Movimento Negro Unificado, mas como um conjunto de todas as instituições negras que tem como pauta principal a luta antirracista, a valorização da identidade e da cultura negra, né? Mas a pauta número 1 é a luta antirracista, né? E nisso a gente vai ver os terreiros, né? A gente vai ver as agremiações carnavalescas, a gente vai ver as instituições como o MNU, a imprensa negra, tudo isso, né, são movimentos negros. O que a gente chama de movimento social negro é o conjunto dessas instituições, esse mosaico, né, de possíveis. Esse mosaico também produz, né, conhecimento sobre as relações raciais, além dos acadêmicos, além dos doutores, né? Mas o que eu quero enfatizar é que não foram só, obviamente, historicamente, não foram só pessoas negras que produziram análises super importantes para denunciar a desigualdade racial no Brasil, óbvio, mas eu quero enfatizar aqui o papel do protagonismo negro nessa produção, tá certo? Esse protagonismo negro que não só produz, que ao produzir está deslocando paradigmas, está deslocando epistemologias, éticas, estéticas e experiências políticas e históricas, né? Porque há outras formas de significar a existência e esse processo histórico. Não é melhor do que outros pertencimentos raciais, mas eu quero dar ênfase nessa maneira, né? Porque são sujeitos negros que partem de lugar, mesmo quando ascendem socialmente, ainda são perseguidos em lojas, ainda são tidos são questionados pelos pares em sua competência profissional, são esses corpos que produzem também. Então, qual foi o papel histórico disso, professor Geraldo? Foi fundamental, né? Porque não simplesmente ficou afirmando a coisa, mas é importante a gente dizer, afirma a partir de constatação, afirma a partir de método, não é só de experiência, o que já é muito valioso. E preste atenção, parece que a experiência ela só importa quando é o intelectual que vai analisar a experiência do negro como objeto, mas o negro como sujeito da experiência, né? Como alguém de fala, alguém que significa, aí isso parece que já é algo que não é tão consistente assim. Veja como as relações de poder elas são perversas nesse sentido, né? Para interditar e silenciar essas falas. Então eu quero dizer que essas falas negras, essas denuncial, elas são construídas pela pesquisa, por método e também por experiência, tá certo? Não necessariamente as coisas precisam se eliminar. Que construir o mundo, a compreensão do mundo de forma binária e a partir da lógica da exclusão e substituição foi o poder do colonialismo e o poder da colonialidade como padrão
existencial, mas existem outras formas de pensar, organizar e sentir o mundo, né? Então foi fundamental que essa negritude ela fizesse as denúncias, né? Foi fundamental e que ela não só fizesse as denúncias, mas ela propõe, o movimento propõe, tá na Carta de Princípios do Movimento Negro, está no programa de ação do movimento, são 16 temas elencados, propostas para que o Estado assuma a fim de garantir, de produzir a equidade racial e superar o racismo. Esse é um documento da década de 78, 80, 82, sabe? Então, a força desses movimentos é que ele não só denuncia, constata e denuncia, mas também propõe. Isso tem uma força tão grande que chega mesmo a alterar o estatuto jurídico do nosso Estado, né? Jurídico, político e econômico, que é justamente lá onde estão as amarras do racismo. Por isso que ele é estrutural, como nomeia Silvio Almeida, né? O racismo é estrutural porque ele está muito bem amarradinho no campo da política, da economia e no campo das leis. A gente discutia ainda isso na nossa aula de escravidão essa semana, né, professor? Então, as leis garantiram a diferenciação e a hierarquização a partir, né, de noções como cor, noção de nação, de pertencimento de povo, de raça. Então, isso ficou garantido. Bom, a luta dos movimentos e dos intelectuais, né, quando eu falo e dos intelectuais, eu estou falando daqueles intelectuais que não necessariamente se filiaram ao movimento negro. Tá? Mas eu acredito, como a Nilma Lino Lopes diz, são de alguma forma herdeiros desses movimentos negros. Que existe desde o movimento abolicionista, após a abolição, a gente vai ver diferentes configurações daquilo que a gente chama movimentos negros. Né? Então, essas constatações, essas denunciações e essas proposições, elas são muito importantes, né? Porque elas não só estão mudando uma forma de enxergar o mundo, elas estão se também partilhando, divulgando, não é? Essas constatações e denúncias, mas estão, ao mesmo tempo, alterando esse aparelho jurídico, político e econômico do Estado. Para isso que tem a Lei 10.639, né? Para isso que tem, e mesmo com aquela luta toda na BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, mas não pôde deixar de contemplar a Lei 10.639 e a 11.645, né? Para isso que existe, né, o Estatuto da Igualdade Racial no Brasil, é para isso que existe, por exemplo, a Lei de Cotas, né, que está acabando já, certo? Tem um período para acabar e já está acabando, né? Enfim. Então, isso reparar essas desigualdades que não ficaram só no passado, elas acontecem hoje, né? E é no hoje que elas precisam ser reparadas. Pessoas negras precisam ter esperança, precisam ter possibilidades, né? Porque esse discurso neoliberal de que basta querer para você ser, não funciona, não. A nossa existência, nós não partimos do mesmo lugar na corrida, não. Tá certo? Inclusive, a gente até questiona do lugar negro. Por que é que a gente tem que apostar essa corrida? Por que é que a gente não pode caminhar juntos? Né? Por que é que a gente não pode construir e distribuir as equidades? Por que tem que ser uma corrida? E nessa corrida, pior ainda, a gente está lá atrás, com peso ainda colocado em nossas costas, né? Nossos pés. Então, se a gente não tivesse todo esse ativismo, toda essa militância e todo esse trabalho, que além de criar essas denúncias e tal, eles criaram campos, né? Criou um campo, no campo da educação brasileira. Educação para as relações étnico-raciais. É um campo de estudos, tá? Entre outras, né? O campo da escravidão desenvolveu-se muito, né? E a gente teve realmente, no início aqui, muitos pesquisadores brancos no campo da escravidão, mas hoje tem um protagonismo de pesquisadoras e pesquisadores negras e negros formidável, extremamente consistentes os profissionais. Se a gente não tivesse esse conjunto de atividades aí, a gente ainda estaria muito aquém, tá certo? De possibilidades concretas de superar o racismo. Estamos muito longe do que precisamos, mas já melhorou um bocadinho, né? Então, se não tem essa atuação política, que é uma atuação política que se penetra no campo científico, né, nos campos profissionais, a gente ainda estava bem mais complicado para tentar resolver essa situação. É um papel divisor de águas na história do país. Isso que você bem lembra, dessa luta literalmente cotidiana, me faz pensar e lembrar de um processo formativo, né?
a Lei 10.639, eu sempre troco. Quando ela foi implementada, pouco tempo depois já se estava exigindo das universidades que se adequassem a ela dentro da formação dos seus alunos. Digamos que alguns anos depois é que a gente vai ter a implementação desses alunos que se formaram nessas universidades, levando isso para as salas de aula. A gente está vivendo num processo em que essa formação ela ainda está acontecendo, e a gente se depara, por exemplo, com a lei de cotas que ano que vem está para acabar. A gente está chegando num tempo, não se renovou, não se falou em renovar, então a gente está chegando num fim que a gente não sabe, literalmente, com a situação que o país vive hoje, se a gente vai ter uma renovação dessa legislação para continuar esse processo, inclusive. Que a gente está falando de inclusão, de tentar amenizar esse peso que é carregado nas costas, para que se possa chegar ao passo, ou de caminhar junto, ou de pelo menos estar mais próximo na caminhada. O que você veio mostrando nas suas últimas pesquisas está muito relacionado a essa estruturação dessa formação desses professores que estão na sala de aula, dialogando com essas gerações que a gente não sabe se elas vão conseguir diminuir o peso das costas ou passar a ensinar um ensino que leve à formação de a formação para a cidadania de pessoas que possam estar ensinando isso também. É um processo literalmente de formiga, de multiplicação de um ensino. E dentro dessa realidade, aí você analisou a realidade do sertão, o que é que tu descobriu dentro desse estudo para as relações étnico-raciais que a gente pode estar observando, e aí, por favor, cite casos e exemplos que a gente possa estar vendo como essa formação, que a gente sabe que chegou em alguns locais, mas a gente ainda tem professores atuando que não têm uma formação continuada, ou não tiveram uma formação continuada como isso. Como é que você conseguiu perceber isso através desses relatos, dessa análise, desses discursos desses professores? Certo. A pergunta me fez lembrar de muita coisa, eu vou tentar citar o que eu consegui aqui, né? Já fica também um convite, né, gente? Quem quiser conhecer mais, baixe lá a tese, lá tá no repositório do Programa de Doutorado em Educação da UFAL. Enfim, quando eu fui pesquisar, já no início da pesquisa, na verdade, eu estava querendo ver como é que os professores do sertão, professores de história do sertão alagoano, do Alto Sertão Alagoano, município de Delmiro Gouveia, vinham lidando com a obrigatoriedade de ensinar sobre história e cultura afro-brasileira. Só que ao longo da pesquisa a gente vai vendo que o caldo é mais grosso do que a gente esperava, né? Então a gente vai modificando a pergunta, porque a gente vai percebendo algumas nuances, algumas relações que a gente não... A pergunta foi mudando muito, né? E na conversa com os professores foi ficando muito claro, pelo menos nas narrativas deles, que, olha, professor, a minha formação profissional inicial não foi suficiente. Mesmo a minha formação continuada, ela não foi suficiente. Eu não me sinto preparado para discutir isso, né? Voltamos a bater naquela tecla da necessidade de aprofundamento teórico, conceitual. Tá. Mas quando a gente pensa na ideia de saber, o que é um saber, né? Então, a ideia de saber ele é muito amplo. Logicamente que o processo de profissionalização ele faz construir saberes direcionados à prática profissional. Mas o saber sobre relações raciais ou sobre cultura afro-brasileira, eu suspeitava de que eles tinham aprendido em outros lugares e outras situações. Então, a gente teve que partir, né? Então, eu fiquei muito incomodado no começo, porque eu também vejo muita gente dizendo, vou trabalhar com as histórias de vida, por isso eu construí um capítulo teórico lá para destrinchar isso e dizer qual era a perspectiva metodológica, né, a técnica de pesquisa que eu ia buscar para colher os dados e a técnica de pesquisa para analisar, que foi a análise do discurso de orientação Foucaultiana. Meu lugar teórico foi por aí, e eu parti da experiência de si, pensar a história de vida a partir da experiência de si, do Jorge Larousse. Então, a gente foi... Em que consiste isso, né? Fazer o indivíduo, a partir de uma entrevista semi-estruturada, relembrar a própria história de vida dele, desde o nascimento, a situação onde ele nasceu, o grupo familiar, o bairro, as condições de vida, as brincadeiras de rua, a vida escolar dele,
a adolescência, as paqueras, os namoros, os lugares de lazer na cidade, né, as práticas religiosas, enfim, as primeiras formas de trabalho e emprego dele, tudo, até a formação profissional, inicial e continuada, e até como eles ensinam hoje. Então, foram entrevistas bem longas, né, com esses professores, e aí a gente foi percebendo várias coisas. Uma coisa, para mim, que sou de Recife, estou morando há 7 anos em Delmiro Gouveia, é que eu conheci outra cidade a partir das memórias desses professores, outro cotidiano. Então, hoje, até o meu olhar para a cidade, quando eu ando pelas ruas, eu vejo cidades e prédios e coisas que não existem mais ali, práticas que não existem mais ali, mas que fazem parte também hoje de minha memória, pensando nesse sertão. Uma segunda questão é que os próprios professores, à medida que narravam, porque não é só contar a própria história, né, mas é a partir de alguns critérios que o pesquisador, enquanto interlocutor, vai colocando para eles, existiam crianças negras nessa situação? Como é que elas se comportavam? O que é que as pessoas diziam com as crianças negras? Tinha professora negra? Os trabalhadores da sua escola estavam onde? Qual era? São perguntas que a gente vai fazendo com leveza, mas então eles foram percebendo como as histórias de vida deles, enquanto sertanejos, não era só uma história regional de sertanejo, mas era uma história racializada, por mais que eles não tivessem percebido isso até o momento da entrevista. O professor, a gente nem percebia a raça. Tá, mas tinha algum conflito quando vocês estavam brincando na rua? Tinha. E o que é que dizia na hora do conflito? Fulano, seu negrinho, isso. Então, eles perceberam que a nomenclatura, né, a palavra negra, só aparecia nos momentos de confusão, de disputa, e ela era utilizada para desclassificar. Então, as experiências deles se mostraram, durante as entrevistas, extremamente racializadas na perspectiva, não da equidade, mas racializadas na perspectiva da hierarquia mesmo, né, em que o branco é idealizado, tá? A mestiçagem é uma moeda de negociação, que muita gente se diz moreno, mas na hora de castigar aquele moreno, as pessoas chamam ele de negro, tá? Então, a morenice é uma coisa que está sempre escapando pela mão, a mestiçagem. É fluida. É muito fluida, né? E não depende só da autoafirmação enquanto mestiço. Depende também do interesse, da situação, da boca de quem vai atribuir uma categoria racial para ele. Na hora do conflito, aquilo que não existia na hora da amizade, na hora do conflito existe. Né, e tem o poder de interditar esses comportamentos. Isso acontecia, Giancarlo, dentro das casas deles, nas famílias, desde a infância, isso acontecia na educação infantil deles, isso acontecia no ensino médio, isso aconteceu na hora que eles estão brincando, depois da missa, quando estão ali no calçadão, conversando, isso acontece na hora de paquerar na praça, isso acontece nos clubes, nas tardes, nas matinês, como eles falavam, no cinema, que o Delmiro Gouveia tinha 2 cinemas, né? Enfim, nos ambientes de trabalho eles foram percebendo. Na faculdade, né, passaram a perceber isso mais na escola. Né? A formação superior para eles foi um divisor de águas, tá? Mas, sobretudo, essa nova geração, isso apareceu nas narrativas. Os professores mais velhos, né, sobretudo aqueles que estudaram em faculdades particulares, sequer ouviram falar sobre negritude, raça, escravidão, era muito estereotipado. Alguma coisa foi ouvida por aqueles professores que ainda estudaram numa universidade pública, como aqueles que saíram de Delmiro Gouveia para fazer o curso de História na UFAL, campus AC Simões, em Maceió, ou quem fez Pedagogia na UNEB, o Sertão. Né? Mas foi muito pouco. Só vieram ouvir de novo alguma coisa quando vieram fazer especialização na UFAL, Campus Sertão, e aí apareceu muito. A força do Campus Sertão da UFAL, tá certo? Na formação desses professores, fosse inicial ou continuar. Os professores da segunda geração, que eu analisei, todos eles foram alunos da UFAL Campus Sertão. Todos eles já tiveram isso na graduação, no ensino, na pesquisa, na extensão. Eles já vêm com outra formação. E os professores antigos só passaram a ter acesso a essas leituras depois que entraram nos cursos da UFAL. Né? Então, isso ficou claro para mim, foi uma coisa que eu não esperava, mas apareceu, a importância, né, das universidades públicas, tá certo? Como garantia institucional da inserção da temática racial no currículo na formação profissional docente. As universidades públicas ainda são os laboratórios de democracia na formação profissional docente. Tá? Faculdades particulares estão muito aquém disso. Então, a partir desse novo momento,
é que esses professores começaram também a ressignificar as práticas em torno da história e cultura afro-brasileira no sertão. Isso não aconteceu da mesma forma, com a mesma qualidade entre todos os professores. Tem alguns que a gente vai vendo desenrolar das práticas que são mais engajados e outros que são menos engajados. Mas uma coisa que eu percebi é que todos fazem. Isso já estão fazendo. Seja por obrigação, não é porque concorda não. Muitas vezes é só porque é obrigado mesmo. Mas pelo menos está cumprindo com a lei. Né? Agora, o que a gente submete à crítica é o que é que essa pessoa está fazendo para cumprir a lei, porque determinadas abordagens, em vez de combater o racismo, né, ela perpetua. Então, a gente vai fazendo análise mais minuciosa sobre isso. O que é que eu percebi de forma geral? Né? O ensino de história hoje, ele está inscrito, é um campo que está inscrito nos dispositivos contemporâneos de racialidade. Então, não há como falar de ensino de história hoje sem falar de relações raciais. Então, ele é um campo que está inscrito aí nesses dispositivos contemporâneos de racialidade. A diferença é que a gente hoje está cada vez mais buscando assumir uma perspectiva antirracista. Porque, em minha análise, né, desde que o ensino de história foi estabelecido no Brasil para construir identidade nacional, ele já está inscrito em dispositivos de racialidade. Só que inscrito em dispositivos hierárquicos, eurocêntricos de racialidade. Agora, os dispositivos contemporâneos, que eu chamo, são dispositivos contra-hegemônicos de racialidade. Né? A gente tem que discutir cultura negra e cultura indígena, além das tradições europeias. Tá? Uma outra coisa foi, analisando os saberes dos professores, classifiquei a partir do conceito de saberes práticos do Tardif e do que dos dados que eu encontrei na pesquisa, nas narrativas, nas práticas deles, eu construí as categorias de saberes práticos, né? Desestabilizadores e militantes. Muito rapidamente, aqueles saberes práticos intermitentes são dos professores que mal discutem relações étnico-raciais, fazem uma vez só por ano, por obrigação e muito superficialmente. Tá? Então, esses saberes são intermitentes. Os saberes desestabilizadores são aqueles que reconhecem a existência do racismo, intervêm em casos de racismo na sala de aula, discutem relações raciais, tá certo? Porém, ainda não aprofundam tanto os debates. Os saberes militantes são aqueles saberes que buscam cada vez mais ter mais arcabouço teórico-metodológico, e uma coisa que apareceu muito, por isso que eu chamei de militantes, é que eles são práticas dos professores que priorizam. Então, às vezes, o professor está discutindo Grécia, mas teve uma piada racista, um conflito racista, o professor para a aula de Grécia, vai discutir relações raciais, passa uma pesquisa para discutir na próxima aula, debate ali, entendeu? E só depois que ele considera foi suficiente esse debate para mobilizar, né, e gerar uma outra sensibilidade em relação à raça, aí é que eu vou voltar a discutir Grécia. Então, esses conteúdos, esses programas desses professores são cada vez elásticos, plásticos. E também são professores que acabam assumindo o protagonismo total nas suas escolas por discutir relações raciais. Inclusive, ficam estereotipados como os professores que discutem as coisas de negros. Né? Eles militam mesmo por isso. Bom, então, observando o que acontece no chão da escola, mesmo que em diferentes ritmos, graus, né, intensidade, mesmo que em diferentes capacidades de extensão, o ensino de história e relações, aliás, as relações raciais já virou um tema realmente no calendário, já está inscrito no campo do ensino de história. Isso não tem mais como mudar. Eu sou otimista nesse sentido. O que a gente precisa fazer é qualificar cada vez mais, porque o nível ainda está muito lá embaixo do que a gente espera, né? E, a partir disso, também eu fiz uma análise discursiva, né? No finalzinho da tese, eu vou elencando ali as regularidades do discurso pedagógico do ensino de história sobre relações raciais, a partir das falas dos professores sertanejos. Então, identificando ali quais são os elementos, né, que interferem na prática de ensino de história e cultura afro-brasileira. Eu vou percebendo o que é que interfere, o que é que compõe essa trama do ensino, a partir das regularidades discursivas que eu fui percebendo nos dados da entrevista. É isso. Certo. Ô, Gustavo, você falou ainda há pouco, que ainda está muito aquém do que a gente deseja, né? Tem o ideal que a gente quer atingir, né? Mas a gente está numa situação muito aquém. E a gente vê resistências, não só de alguns professores, né, da coordenação pedagógica, para quem está na escola, até de pais de alunos que não querem tais temáticas, porque não é
às vezes não é decente, não é moral, é contra a religião. Aí a gente vai enfrentando situações dessa, às vezes a gente fica se preparando como a gente vai solucionar isso. É como se tivesse uma receita, ou a expectativa, né, a esperança que a gente encontre uma receita para se trazer, se superar um pouco disso, né, vamos dizer assim, de levar certos assuntos. Eu acho que até passou uma perguntinha aqui, está em torno disso, do que eu literalmente vou jogar a bola para você complementar, do como a gente pensar estratégias, ações, métodos, de ir literalmente alfinetando aos poucos isso dentro da sala de aula, dentro da própria escola, para estar trazendo outras temáticas, né? O que é que dentro da sua, literalmente, experiência vem angariando ou já observou que a gente pode estar literalmente plantando a semente naquele espaço para daqui a algum tempo a gente ir superando. Literalmente é um exercício de superação. Tá levando as temáticas, não ficar só sempre o que trata do tema do... aquele professor que fala de negro é só fulano. Então só fulano naquela disciplina, naquela matéria, vai tratar disso, quando a gente sabe que é um tema que tem que ser transversal e tem que permear literalmente o máximo ou todas as disciplinas possíveis dentro daquele ensino. Como é que tu observa, a partir do que tu já leu, do que tu já viu, do que tu já estudou, né, com esses professores, de literalmente experiências que a gente pode estar tentando levar para a sala de aula, para tentar furar essa bolha que tenta isolar e afastar as temáticas para a sala de aula. Certo. Bom, tem muitas pesquisas feitas, né, que vão dialogar com essa pergunta. Uma das coisas que eu quero voltar, né, uma das perguntas que você já fez é compromisso, né? E o compromisso não tem que ser só dos professores, porque as gestões, né, públicas, elas também têm que garantir a formação para os professores, têm que garantir a compra de material, tá? Mas compromisso é fundamental para que a realidade possa, ao menos, ter possibilidade de se transformar de alguma maneira. Eu ainda bato na tecla das redes docentes, sabe? Pode formar uma rede no interior da própria escola. Por exemplo, agora na pandemia, às vezes uma escola me chama aqui, outra ali, para dar formação para os professores. Quando eu entro na sala, no Google Meet, tem 40 professores de uma única escola. Assim, é uma rede de 40 pessoas, né? Interdisciplinar. E isso me faz lembrar, por exemplo, uma pesquisa que eu estou co-orientando, né, de um mestrando lá do Prof. História de Recife. Eu sou orientador, que é o Emerson Carvalho, do Sertão de Alagoas, está trabalhando com uma coisa que é chamada documentação narrativa de professores. É uma metodologia que surgiu na Argentina pelo Daniel Soares, né? A gente está querendo há muito tempo já implementar esse estudo, e ele está fazendo isso no mestrado, com professores da rede pública que se reúnem, não é? É colocado ali um tema gerador para vocês, o que é mais desafiador para ensinar a história e cultura brasileira, sei lá. E aí os professores vão para casa, fazem uma narrativa, e em outra reunião eles vêm para ler suas narrativas. Depois da leitura de suas narrativas, eles começam a debater. Só que o debate é riquíssimo, porque é professor para professor da escola básica, e não acadêmico para o professor da escola básica. E aí o professor diz, rapaz, eu já passei por isso, eu solucionei assim. Então, eu pensei nisso, eu nunca levei isso em consideração. Então, é uma formação que se dá de maneira horizontal. É muito... E essa pesquisa me deixa muito animado, sabe? Eu acredito que as redes de solidariedade entre os docentes podem ajudar muito, a formação de bancos de dados e o compromisso. Agora, uma coisa que também é fundamental, que a gente tenha também um pouco de ousadia de conhecer a cultura por dentro e de experimentar. Eu falo isso enquanto uma pessoa que, além de ser acadêmico, também venho dos afoxés. O Afoxé foi uma outra universidade que eu fiz, né? E que me empoderou muito enquanto cidadão negro. E é o que a gente faz, por exemplo, no Abiaxé, no campus do Sertão. Quando a gente fundou o Abiaxé, né, era 12 alunos, que é isso. A oficina de dança, a oficina de percussão. Aí eu adoro dançar, vou lá. Né? Quando chega lá, vai vendo que tem discussão, que tem leitura, que tem problematização, que tem investigação, né? E disso foram surgindo vários TCCs. Mas além da prática científica mais, digamos assim, mais
tradicional de ler, de investigar, buscar os conceitos e tal, metodologia e tal, a gente também tem a parte artística. Então, esses alunos que são pesquisadores e investigadores, eles aprendem a tocar tambores. A pessoa nunca nem chega perto de um tambor, vai chegar perto e vai tocar. Viu, meu amor? Tá? A marcação do Ijexá é assim, ó. A marcação do samba reggae é assado. Tá? Ah, professor, adoro dançar, mas nunca dancei nada de África. Bora aqui, ponta de pé, olha a mão aqui, o movimento aqui. O que significa esse orixá? De onde vem o samba reggae? Então, as pessoas, até para praticar a arte, estão produzindo conhecimentos. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque praticar as artes negras é uma outra forma de construir conhecimento sobre o mundo, sobre a história negra, sobre a cultura negra e sobre si mesmo. Várias narrativas que os alunos do Abiaxé produzem, por exemplo, onde eles dizem depois que entrei no Abiaxé foi que eu percebi o quanto de valores racistas eu tinha e não reconhecia. Depois que entrei no Abiaxé, eu percebi que eu tinha medo disso ou daquilo, que eu tinha preconceito com isso ou com aquilo. Então, eles, à medida que vão conhecendo um movimento de dança, eles vão se desconstruindo e se reconstruindo. É por isso que eu digo que as pessoas têm que experimentar diversas formas de produção do conhecimento, inclusive experimentar os tambores, experimentar os tecidos, experimentar a maquiagem artística, experimentar a iluminação, experimentar o adereço, experimentar a pedraria, o chifão, a cola quente, experimentar, sabe, organizar o lanche, subir no ônibus, viajar 4 horas para chegar em Maceió, vestir a roupa correndo, se maquiar para se apresentar, ir na comunidade quilombola se apresentar com ela, dar oficina para os quilombolas, isso ressignifica muito. Não estou falando de apropriação cultural. Estou falando de você poder mediar sua relação com o mundo a partir de outros referenciais decoloniais que repovoam seu imaginário, seus sentimentos, seus conhecimentos, seu corpo, sua alma. E isso não quer dizer que vai implicar em apropriação, porque estamos aqui para fazer a crítica e a vigilância, né? Mas que a gente precisa mediar o mundo a partir de outras formas. Existem várias formas de organizar e sentir e viver no mundo. Uma delas se estabeleceu, a ferro e fogo. Mas ela não é a única. Ela é hegemônica, mas ela não é absoluta. Nunca foi, né? Então, eu acredito muito que as pessoas que entram nos grupos de cultura negra, né? E se você não é negro e quer entrar, seja bem-vindo. Porque a gente não tem isso de querer estar excluindo, não. Tá certo? Ancestralmente, epistemologicamente, a gente não tem isso, não. Né? Agora, saiba o seu lugar de branco, de aliado e de privilegiado para estar conosco. Porque o protagonismo é nosso, né? Mas aprenda, tá? Com isso aqui também. Eu garanto que os alunos que estão vivenciando a música, as artes negras no Abiaxé, sejam formados em pedagogia, letras, geografia ou história ou matemática, que são os cursos do sertão, quando eles vão para o campus, para a sala de aula, eles vão com outras referências, com outras bagagens, com um discurso muito mais acolhedor, compreensivo, e para desconstruir esses valores racistas, esses valores morais racistas, que os alunos na educação básica reproduzem, que os professores na educação básica ainda reproduzem, que muitos gestores da educação básica ainda reproduzem. Então, uma das estratégias é participar dos coletivos negros, das práticas culturais. Vá, Afoxé, Maracatu, Movimento Negro ensina muito, os grupos de estudo negro ensinam muito. Isso é importante. Isso que você falou mostra que cada vez mais, né, é importante não só ler livros, né, e aprender com eles, mas aprender com a prática. Não adianta simplesmente você ter uma leitura, você ler 10, 15 livros sobre o tema, se você não vivenciar uma prática, tiver experiências, tiver trocas, se desconstruir, como você bem falou, para voltar a se reconstruir a partir de outros referenciais, da prática, da vivência, que é isso que vai dar a esse sujeito reconstruído força, literalmente, e capacidade, inclusive, de estar dialogando e proporcionando para que outros passem pelo mesmo processo de, literalmente, reconstrução. Exatamente. Não adianta. Tem muita gente na teoria que diz assim, não, candomblé não tem nada a ver com demônio, isso é racismo religioso. Beleza, vamos no toque, vai ter um toque ali para orixá. Não, vou não, morro de medo. Ou então vai, não, eu vou, chega lá se tremendo. Na hora do AG1, a partilha do banquete, na festa do orixá. Quero ver se vai comer.
sabe? Eu já dei cursos de professores, aí eu levei doce de mamão com coco, e aí a gente distribuindo esses professores. Todo mundo pegando. Aí na hora de discutir, chegou no tema do orixá. Diz, olha, gente, esse doce, inclusive, é um doce que é dedicado a Oxum. O orixá disse, aí sai explicando o Oxum. Teve professor que soltou no chão o copo, parecia que o copo estava em brasa, queimando. Soltou, isso é uma comida oferecida. Vamos problematizar o jogar o copo no chão. E a afirmação de que é uma comida oferecida. Até porque isso seria necessariamente um problema, né? Então, assim, muita gente de teoria pode dizer, não, eu sou good vibes, eu sou de boa, eu vou sim, eu não acredito que seja demônio, não. Mas, vamos lá. Não, eu sou antirracista, eu sou intercultural. Está utilizando, está buscando se referenciar em autoras e autores negros e negras, está buscando conhecer esses autores, então tá ouvindo os artistas, as pessoas negras das comunidades falarem, está levando para as escolas. As estratégias são muitas, mas eu acredito que a prática da escuta, da leitura, não é? E da experimentação com a cosmologia negra, né? Esses valores, esses modos de vida negros. E, Jean, na sociedade que a gente tem, né? Que ela não é só ocidental. O que implica ser ocidental? É burguesa, é competitiva, não é? É individualista. O que é que a gente pode aprender com a cultura afro-brasileira? A gente aprende a não olhar para o próprio umbigo, é coletividade, entendeu? A gente aprende a cooperar e não a competir. A gente aprende que o mundo espiritual, ele nos significa e interfere na nossa existência, como nós também interferimos no mundo espiritual. Que não existe separação, né? E o mundo espiritual não é somente o mundo da magia, é também o mundo das ideias. É o mundo da memória ancestral, né? Então são muitos valores que a gente nem sequer conhece e muita gente classifica como imorais. A gente precisa aprender, experimentar, não é? Olha aí o que o egoísmo está fazendo com o Pantanal, com a Amazônia. Olha a solução que dá privatizar em vez de coletivizar o Amapá. Quantos dias na escuridão? Quem disse que pagar, por mais que possa parecer digno no discurso neoliberal, é a garantia de boa vida ou de justiça social? Não é. Não é? Então a gente tem que aprender outros valores, outras formas existenciais de estar no mundo, para além da teoria. Porque de teoria todo mundo pode dizer, né? Agora, praticar é um exercício desafiador, constante. Às vezes até mais difícil do que ler a teoria, né? Exatamente. Ler a teoria é muito fácil, abrir um livro. Tem gente que consegue ler a teoria, mas não compreende também. Então a gente tem, como você bem está lembrando, processos. É cotidiano, é se perguntar sempre. Eu acho que isso é importante, a gente se perguntar quantos professores negros nós já tivemos, quantos médicos negros já nos atenderam, quantas pessoas negras nos serviram ou nos atenderam na loja, para a gente observar esses locais de onde a gente fala, de onde a gente consome, de onde a gente vive, qual é o privilégio que a gente vai ver amanhã, por exemplo, no segundo turno de eleição. Se eu votar em tal candidato, ele vai me privilegiar ou vai cuidar de quem precisa mais? Tem muita gente que está num lugar muito atingido. Mas onde vive mais a população pobre, mais a população negra, mais a população que depende do serviço público vai ser atingida. Então, o meu voto vai pesar mais para aquela população do que para onde eu vivo. E aí eu literalmente estou falando de onde eu moro também. Da minha casa, do meu bairro. Aqui sempre vai ter mais policial do que lá naquela periferia que precisa de mais segurança, não só de segurança, mas de coisas que incluam aquela população. A gente tem que sempre estar pensando a nossa ação da cidadania para o coletivo, não só para a gente. Uhum. Exatamente. Coletivizar a existência. Eu acho que tudo isso que você vem falou desde o início, desde a sua experiência de formação, de entrar na história, da história fazer parte da sua vida, mostra muitos desses passos, dessa vivência, que vai estar trazendo para a gente
literalmente a palavra que você, pelo menos comigo, eu aprendi a olhar mais, que é a experiência. Tudo está muito relacionado a ela. Então, deixo para quem estiver assistindo, pensem literalmente em quem você vai votar amanhã, se ele vai só favorecer a você ou se ele está favorecendo um coletivo. E quem é esse coletivo? A gente não vive isolado no mundo, olhando para o nosso umbigo. Qual a proposta desses candidatos de segundo turno para a negritude? Porque se não há, já é um indicativo. Eu quero ver se você é antirracista mesmo ou não. Ele está referenciado no programa de governo, né? Oi? Tem alguma referência à negritude no programa de governo proposto, né? Se você olhou esse programa de governo, se não olhou, vai olhar, ainda dá tempo, de hoje para amanhã. Gustavo, eu acho não, eu tenho certeza. Nós já passamos de 1 hora, daqui a pouco o Instagram vai avisar que precisa fechar a live, né? A gente vai ter 30 segundos. Eu queria saber se você quer dizer mais alguma coisa. Jean, eu quero só agradecer mais uma vez o convite, parabenizar você, né, sempre pela atividade, por esse projeto maravilhoso. Eu aprendi muito com cada live e me sinto muito honrado, mais uma vez, dizer isso, né, ter sido convidado. Quero dizer também para que as pessoas acompanhem o Abiaxé Bé nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Nós somos também produtores de conteúdo digital, né, diariamente no Instagram, semanalmente no YouTube, a partir de nossas lives, tá certo? E dizer que as pessoas se tornem cada vez mais nos seus posicionamentos, para que a gente possa, de fato, ter condições de encampar e estabelecer uma luta antirracista para além do discurso bonitinho, na prática, né? É um exercício diário, constante, mas nós não estamos, né? Então, eu desejo a todos já um ótimo finalzinho de mês da consciência negra, finalzinho de 2020, que essa experiência tão desafiadora que foi viver esse ano tenha nos servido para que a gente repense e aprenda a ser pessoas melhores. E vamos continuar com a luta antirracista, vamos continuar com uma luta pela responsabilidade dos poderes públicos com a nossa saúde pública, não é? Para que a gente possa resolver as nossas crises sanitárias e que todo mundo, né, enquanto a pandemia ainda estiver por aqui. Tá? Muito obrigado. Quem quiser baixar a tese, alguém colocou o link dela aí no repositório da UFAL para dar uma lida. É isso. Ok. Obrigadíssimo, Gustavo. Obrigadíssimo a quem assistiu, resistiu e aprendeu até o momento. Continuem resistindo, assistindo outras lives, tanto do Abiaxé, acho que já foram, que devem estar, estão no IG, estão no canal do YouTube, as do NECEM que também estão lá. Participem do evento que vai acontecer a partir do dia 7, ainda tem, como eu disse lá no início, ainda tem inscrição aberta. E até ano que vem, com vacina de preferência. Para quase. Já sabemos que não vai chegar para todos, mas que consiga chegar para quem mais precisa. Tá bem? Obrigadíssimo, Gustavo. Tchau, tchau. Obrigado. E até breve. Até breve.